Fala, gente, beleza? Vamos aqui para fechar nosso semestre, né? A gente não teve aula semana passada por causa de reposição, eu estava mais à frente. E aí, nessa revisão, como é só uma aula, eu resolvi pegar a matéria que eu acho que é mais importante desse primeiro semestre para as coisas que a gente vai ver no segundo, né? Que é a parte da lei de Hess, que já é uma conta um pouco mais difícil, quando a gente viu em termoquímica, e que ela vai aparecer ao longo das matérias do segundo semestre. Então, vale mais a pena a gente focar nessa única aula, nessa matéria. Então, separei 4 exercícios para a gente ver essa parte da lei de Hess. Alguns deles vão ser um pouco mais difíceis do que a média que aparece, para que a gente consiga entender um pouco melhor como que a gente funciona para poder juntar as equações químicas e formar, né, a equação que a gente quer no final das contas. Beleza? Então, vamos no passo a passo, do nível mais fácil para o mais difícil. Nesse primeiro exercício aqui, ele fala o seguinte para você. O etanol, e aí já te dá a formulazinha, pode ser produzido em laboratório por meio da hidratação do etileno. Hidratar é você jogar água, conforme a equação. Então, já te deu a equação que ele quer que você trabalhe, que é C2H4, o etileno, mais água, gerando o etanol. Ele já te deu balanceada. Olha só, 2 carbonos, 4 hidrogênios com 2 da água, dá 6, né? O etanol tem 6, um oxigênio e um oxigênio. Está balanceado. Ele te pergunta, a entalpia dessa reação pode ser calculada por meio da lei de Hess, utilizando-se as equações abaixo. Então, ele te deu 2 equações, que no caso aqui são as equações de combustão do etileno e do etanol. E aí deu as entalpias, está tudo balanceado bonitinho. E te pergunta, com base nas informações fornecidas, a produção de 10 mols de etanol, tanto. Então, esse exercício tem 2 etapas. A primeira delas é fazer a lei de Hess, para poder descobrir qual que é a entalpia da hidratação do etileno, beleza? E aí depois tem a segunda parte, que é calcular o que ele te pediu, a produção de 10 mols de etanol. Então a gente vai calcular a entalpia de hidratação e vai te dar 50, que ele libera 50 kJ. Se ele libera 50 kJ para 1 mol de etanol, que é a global, quanto que ele vai liberar em 10? 500 vezes 10. Tá? Então vai ser meio que essa questão. A gente vai ter que, no final, para calcular o calor que ele me pediu, multiplicar a entalpia que a gente vai descobrir pelo número de mols. Tá? Porque lembra, entalpia é energia por número de mols. Como ele quer 10 mols, a gente vai ter que multiplicar essa entalpia por 10. Então, vamos por parte. Vamos reescrever as equações para a gente poder pensar numa hipótese. Tá? Então, primeira e segunda e a terceira equação aqui. Vamos olhar. Para a nossa hipótese, a gente tem que sempre lembrar. Eu vou ter que olhar para a minha reação final e procurar os componentes delas nas outras equações. E aí eu vou determinar a minha hipótese quando eu tenho aquele componente que ele só aparece em uma reação. Tá? Então, por exemplo, a água aqui, ela aparece tanto na primeira quanto na segunda. Então, geralmente não é muito bom da gente utilizar a água para poder formar a nossa hipótese. Tá? Assim como o oxigênio, o gás carbônico. Geralmente é melhor a gente procurar aqueles caras que só aparecem em uma equação. Então, por exemplo, o etileno e o etanol, eles aparecem sozinhos, cada qual em uma equação. Tá? Eu coloquei um carbono a mais no etanol, mas finge que tá tudo certo. Tá? Então, assim, olha para cá. Na minha global, o etileno aparece no lado esquerdo dos reagentes. Ele vai aparecer na equação 1 apenas, e ele aparece na equação 1 no lado dos reagentes. Então, ele já está no local certo, e a gente vê que as quantidades também. Aqui é o 1 e o número 1, né? Quando não aparece, a gente entende que é o 1. Então, ele está no lugar certo e ele está na quantidade certa. Se tem essas duas informações corretas, a gente não precisa fazer nada, a gente só mantém a nossa equação. Então, a gente vai manter a equação 1 na nossa hipótese. Para a equação 2, olha só, o etanol está nos reagentes. Só que na nossa global, ele vai estar nos produtos. Então, a gente vai precisar inverter a equação 2. A inversão na lei de Hess é colocar um menos na frente, né? É subtrair. Mas a quantidade dele está correta. É 1 e 1. Então, a quantidade correta não precisa multiplicar, não precisa dividir. A única coisa que a gente vai ter que fazer com a equação 2 é inverter. E quando a gente inverte colocando um menos na frente. Então, a nossa hipótese vai ser o quê? A gente vai manter a equação 1 e inverter a equação 2. O que significa isso? Significa colocar a equação 3, minha global, ela é igual a 1, porque a gente manteve, menos a 2, porque a gente inverteu. Eu coloquei aqui pela posição das águas, porque nessa questão, como ela só te deu 2 equações, é fácil da gente mexer com a água.
quando a gente vai ver nos próximos exercícios, que quando aparece em mais de uma reação, fica difícil quando a gente tem várias equações, tá? Então, se tivesse, sei lá, 4 equações aqui e a água em mais de uma, ficaria difícil a gente mexer com ela, tá? Nesse caso, pode, mas via de regra é melhor a gente mexer quando aparece somente uma equação, tá? Então, novamente, o 1 a gente vai manter, porque está certinho, e o 2 a gente vai inverter, colocando o menos na frente, para poder ficar na ordem correta. Quando a gente faz isso, as equações vão ficar dessa forma. A 1 igualzinho como estava aqui, e a 2 a gente só inverteu. Então, os produtos viraram reagentes, e os reagentes viraram produtos. Beleza? Na hora que a gente junta essas duas equações da forma como elas estão, a gente vai ter esse resultado. Etileno, 3O2, 2CO2, 3 águas, 2 gás carbônico, 2 águas, o etanol e 3 oxigênios. Olha só, o oxigênio está em lados opostos e em quantidades iguais. Então, ele vai cortar, cortar. Mesma coisa com o gás carbônico. Tem 2 aqui na esquerda e 2 na direita. Então, corta e corta. A água, ela não vai cortar tudo. Porque, olha, no lado esquerdo tem 3 e no lado direito tem 2. Então, o lado esquerdo está com um excesso de água. Então, a água ela vai continuar na nossa equação final, só que ela vai continuar com uma quantidade menor. Igual a quanto? 3 menos 2, que é 1. Tá? E aí, quando a gente faz esses cortes e essa subtraçãozinha da água, a gente vai ter a nossa equação. O etileno ele só aparece aqui, então ele mantém. Oxigênio e gás carbônico somem. A água, que tinha 3, vai virar uma só, porque tinham 2 do outro lado. Então, ela vai continuar no lado dos reagentes, que é o lado em que ela está em excesso, com quantidade igual a 1. E aqui nos produtos vai sobrar somente o etanol, porque ele era o que estava sobrando, não tinha mais ninguém com ele. Tá bom? Então, a gente testou a nossa hipótese e a gente já viu que ela estava correta. Se ela funcionou para as equações, ela vai funcionar para as entalpias. Então, para a gente poder calcular a entalpia da nossa global, basta a gente utilizar essa mesma hipótese aqui em verde, só que aí a gente coloca a entalpia. Então, a entalpia da reação 3, que é a nossa global, vai ser igual a da 1 menos a da 2. E aí é só substituir os valores que ele já me deu aqui, da 1 e da 2. Tá? Então, a equação 3, A1, como ela manteve, vai ser menos 1.322. E a equação 2 tem um menos na frente. Então, a gente coloca o menos e a entalpia em parênteses, tá? Porque geralmente, como ela tem um sinal negativo, né, nas entalpias, a gente pode acabar se confundindo, tá? Então, coloca esse menos e o parênteses para garantir que não vai errar a conta. E aí, qual que é o valor da entalpia 2? Né? É menos 1.367, tá? Então, vai ficar menos, por causa da inversão, menos 1367, porque é o valor da entalpia. Quando a gente faz menos com menos, né, do parênteses, vai virar mais. Então, a gente vai ter que entalpia 3 é menos 1322 mais 1367. Na hora que a gente calcula isso, a gente vai ter que a nossa entalpia da equação 3 é mais 45 kJ por mol de etanol. Tá? Por que eu coloquei por mol de etanol? Porque ele colocou esse padrão, né? A entalpia 1 é mol de etileno, a entalpia 2 é mol de etanol. Não precisava colocar isso, era só colocar kJ por mol. Ele colocou mol de etileno e de etanol porque eles são compostos que tem número 1. Então fica fácil, tá? Porque ele poderia colocar menos 1.322 kJ para cada 3 mols de gás oxigênio, por exemplo, na equação 1, tá? Então, geralmente a gente vai colocar kJ mol em relação ao cara que aparece com o número 1 na frente, número estequiométrico, tá? E aí, na equação 3, os 3 aparecem como número 1, tá? Só que como é uma equação de formação do etanol, eu quis colocar o etanol aqui na nossa frente, beleza? Com isso em mente, a gente já sabe qual é a entalpia da equação 3. Então, para a gente formar 1 mol de etanol, a equação 3 ela absorve 45 kJ. Por que ela absorve? Porque o sinal é positivo. É uma reação endotérmica. Endo absorve calor, tá? Então, ele absorve calor, ele absorve 45 kJ para formar 1 mol. Quanto ele vai absorver para produzir 10 mols de etanol? É isso que ele vai querer que você responda. Bom, 1 mol forma 45. 10 mols vai ser 45 vezes 10. Que é aquela questão, né? A entalpia, né, que ele está te pedindo vai ser o número de mols vezes a entalpia da reação. O número de mols é 10, a entalpia é mais 45. Então, no final, vai ser 10 vezes 45, que é mais 450.
Então, assim, a gente vai olhar nossas respostas e vai marcar a letra D, que absorve, porque é positivo, 450 kJ de energia. Se aqui o sinal fosse negativo, seria a letra C, libera 450, tá? Absorve, sinal positivo, reação endotérmica, libera, sinal negativo, reação exotérmica. Beleza? Uma questão para a gente poder começar já se aquecendo para a próxima, que a gente vai ver agora. Nessa questão aqui, ela já agora vai me dar 3 reações. Então é uma questão um pouco mais complexa, tá? Ele vai dizer o seguinte: a hidrogenação do acetileno, aí ele não diz quem é, mas na equação que ele te dá aqui vai ser esse C2H2, tá? O acetileno, ele é o etino, tá? Então é um carbono com tripla ligação, tá? E aí H de 2 carbonos. É efetuada pela reação desse gás com o gás hidrogênio, originando nesse processo o etano, tá? Que aí você vai deixar de ter ligação tripla para ter ligação simples entre os carbonos. O etano gasoso, como mostra a equação química abaixo. Então, é o etino, né, o acetileno, sendo hidrogenado, então reagindo com o gás hidrogênio, para formar o etano, tá? O C2H6. É possível determinar a variação da enthalpia para esse processo a partir de dados de outras equações termoquímicas, por meio da aplicação da lei de Hess. Assim, usando as equações termoquímicas de combustão no estado padrão, é correto afirmar que a variação de enthalpia para a hidrogenação de 1 mol de acetileno nessas condições é D. Então aqui a gente vai parar naquela primeira etapa da questão anterior. A gente só vai precisar determinar qual que é a enthalpia dessa reação de hidrogenação, porque ele só quer saber para 1 mol. A reação já tem 1 mol de acetileno, então ela já está na condição certinha, beleza? Então a gente vai ter que juntar essas 3 equações para a gente formar essa aqui, e aí calcular a enthalpia dela. E aí basta, já dá para responder sem peso na consciência, beleza? Então, bora lá. Primeiro passo, eu sempre aconselho a gente reescrever as equações para ficar mais fácil, que aí você pode marcar, você pode deixar colorido e tudo mais, que facilita a visualização. Tá? Então, ele me deu 3 equações de combustão, a combustão do próprio acetileno, a combustão do próprio etano e a combustão do gás hidrogênio, tá? Que são os 3 caras envolvidos aqui. Como ele já me deu a combustão dos 3, fica fácil a gente pensar na hora da hipótese. Porque, olha só, eu quero que o etileno, o acetileno, quer dizer, e o hidrogênio apareçam nos reagentes. Então, eu só tenho que manter essas equações de combustão. Enquanto que o etano, como a equação de combustão ele está nos reagentes, e aqui ele está nos produtos, na nossa global, eu vou precisar inverter o etano. Tá? Então, a gente já consegue pensar numa hipótese que é a seguinte: a primeira mantém, porque a gente quer que o acetileno esteja nos reagentes. A segunda inverte, porque a gente quer que o etano esteja nos produtos. E a terceira a gente mantém, porque a gente quer que o hidrogênio esteja nos reagentes. Só que temos um adendo. Na nossa global, o hidrogênio aparece com o número 2. E na combustão, ele aparece com o número 1 aqui na frente, né? No número estequiométrico. Então, para a gente corrigir isso, além de manter o sentido da equação 3, a gente vai precisar multiplicá-la por 2. Que aí, quando a gente multiplica toda a equação 3 por 2, inclusive a enthalpia, a gente vai ter a quantidade certinha do gás hidrogênio. Tá? Então, a nossa hipótese é a seguinte: a gente vai manter a equação 1, a gente vai inverter a equação 2 e multiplicar por 2 a equação 3. Tá bom? Mantém a 1 para ter o acetileno nos reagentes, inverte a 2 para a gente ter o etano nos produtos, mantém e multiplica por 2 a equação 3 para que o hidrogênio esteja nos reagentes com quantidade igual a 2. Então, reescrevendo isso tudo, a gente vai ter a nossa equação 1 do jeito que está aqui, porque ela manteve. A equação 2 só inverter, então o produto vai virar reagente, o reagente vira produto. E na equação 2, na equação 3, quer dizer, a gente vai multiplicar todo mundo por 2. 2 hidrogênios, 2 sobre 2 gás oxigênio. Eu mantive 2 sobre 2 para facilitar a nossa visualização daqui para frente, tá? Porque ele vai juntar com esse outro oxigênio. E também porque aí fica mais fácil a gente ver que a gente multiplicou por 2, né? Se eu colocasse só um 1 aqui, poderia não ficar tão claro. E aí, duas águas, tá? Quando a gente junta tudo isso aqui, qual que vai ser o nosso resultado? A gente vai ter o acetileno, 5 meios de O2, 2 gás carbônicos, 3 águas, 2 hidrogênios
e 2 gás oxigênio. 2 sobre 2, né? Nos produtos, 2 gás carbônico, uma água, o etano, 7,5 de gás oxigênio e 2 águas. Agora vamos ver o que vai cortar. Olha só, o oxigênio aqui nos reagentes, eu tenho 5,5 de um lado e 2,5 do outro. Como o divisor é o mesmo, que é 2, a gente pode somar o que está em cima, né? Então 5 mais 2, 7,5. Então nos nossos reagentes a gente tem 7,5 de gás oxigênio. Olha, nos produtos eu também tenho 7,5. Então, a quantidade está igual, 7,5, e tem no reagente como no produto. Se as quantidades são iguais em lados opostos, vai cortar o nosso oxigênio. Então, ele é o primeiro que corta. O gás carbônico também. Eu tenho 2 nos reagentes e 2 nos produtos. Então, corta. A água eu tenho 3 nos reagentes e no produto eu tenho 1 e 2. 1 mais 2 dá 3. Então, eu vou ter também 3 águas nos produtos. Como ela está igual, vai cortar a água também. Vai cortar a água, o oxigênio e o gás carbônico. Restando apenas o acetileno, 2 hidrogênios nos reagentes e nos produtos apenas o etano. Então, a gente atingiu a nossa equação que a gente realmente queria. Ou seja, a nossa hipótese estava correta. Como ela está correta, a gente pode aplicar para entalpia. Então, o que a gente colocou aqui em rosa, a gente vai utilizar para entalpia. A entalpia da reação 4 é igual a da 1 menos a da 2, mais, porque a gente manteve, 2 vezes a da entalpia 3. E aí, agora é só substituir os valores. A entalpia da 4 é igual a menos 1.301, tá? Da equação 1, menos, porque a gente inverteu, a entalpia da 2, que é menos 1561, mais 2 vezes, que a gente manteve e dobrou, a entalpia da 3, que é menos 286. E aí a gente faz essa conta. Menos 1.301, esse menos com menos dá mais 1561, 2 vezes menos 286 é menos 572. E aí juntando o negativo com o negativo, vai ficar menos 1.301 com menos 572 dá menos 1873, somando com o que era positivo, que é o 1561. Quando a gente faz essa conta, a gente vai achar a nossa resposta, que vai ser menos 312 kJ por mol, letra B. Tá? Faz sentido que seja negativo? Até que sim, porque as entalpias de hidratação, de hidrogenação, na verdade, geralmente são negativas, tá? Porque a gente está quebrando uma ligação do hidrogênio, mas está formando várias outras com carbono. Tá? Então acaba que tem uma formação muito grande de ligações. Aí por isso ela libera energia, tá? Porque formação de ligação é entalpia negativa, libera energia. E aí a quebra é positiva, porque você tem que absorver, tá bom? Então, é uma questão que ela acaba sendo um pouco mais simples que a anterior, não dá para voltar aqui, vou ter que voltar tudo. Porque ela para na primeira etapa. A gente só precisa calcular a entalpia da 4. Aqui está 3, mas é 4, tá? E aí acaba a nossa resposta. Geralmente os exercícios eles vão parar aqui mesmo, tá? Porque a lei de Hess já é um processo um pouco mais complexo. Então, é difícil deles pedirem uma outra coisa além disso, tá? Se for pedir, vai ser no estilo da outra. Ah, beleza, você achou entalpia. Mas agora calcula para essa outra situação com tanto número de mols, tá? E aí você vai trabalhando. Às vezes ele vai pedir em gramas. Aí você vai ter que transformar a grama em mol para poder descobrir o quanto daquele mol tem em relação com aquela entalpia, né? Então, por exemplo, nessa questão aqui, ele liberou 312 kJ para 1 mol do acetileno. Imagina que ele te dá a massa igual a 52 gramas. 52 gramas equivale a 2 mols do acetileno. Então você tem que pegar essas 52 gramas, transformar em número de mols, 2 mols, e multiplicar pela entalpia. Que aí você descobrir a entalpia, né, que é liberada quando você tem o consumo de 2 mols de acetileno. Tá? É a mesma coisa da questão anterior, só que ao invés de ele te perguntar 10 mols, ele vai te perguntar 10 quilos. Tá? E aí você vai ter que fazer essa transformação da massa em número de mols, e aí depois é tudo o que a gente viu na questão anterior. Beleza? Bora para a próxima, que é uma questão um pouco mais complexa, porque ela envolve 4 reações. Tá? O que eu tenho de experiência, geralmente ele vai parar na terceira reação. Tá? É difícil de pedir um pouco mais, porque aí realmente é um trabalho um pouco maior, né, na hora de a gente pensar a hipótese, mas
é o mesmo raciocínio. É procurar aqueles reagentes e aqueles produtos que só aparecem em uma equação, que aí facilita um pouco nossas contas. Beleza? Então, simbora. Então, sempre a primeira etapa a gente colocar as reações aqui reescritas para poder ficar um pouco mais fácil de visualizar. Beleza? Meu pai tá fazendo besteira aqui do lado, mas aí eu tô mantendo aqui a pose. Olha só. Como aqui são 4 reações, é um pouco mais complexo. Então, vamos com calma. Vamos lá. Primeira equação que ele te deu. Aqui, toque. Aqui, esse negócio aqui errado. Droga. A primeira reação que ele te deu é uma reação de hidratação do carbono, formando monóxido de carbono, o CO, e hidrogênio. Tá? Uma reação bem diferente. A segunda reação é uma reação de combustão desse monóxido de carbono em dióxido de carbono. Então, CO2. A terceira reação é uma reação de combustão do hidrogênio, né? Então forma água, que nem tinha visto anteriormente. E a terceira é uma hidrogenação do carbono, formando o metano. Metano. CH4, tá? Como essas terceiras aqui são 2 combustões e uma hidrogenação, entalpia negativa. A primeira é uma reação um pouco mais diferente, e aí ela tem uma entalpia positiva, tá? Porque o monóxido ele já não é um composto muito agradável da gente produzir. Então, geralmente, quando produz, vai ser entalpia positiva, tá? E a nossa reação final é essa reação aqui. Acabei de perceber que eu não li o enunciado, mas tá aí para vocês. É a reação de combustão do metano, tá? Que ele fala aqui. O gás metano pode ser utilizado como combustível, como mostra a equação número 1. Tá, então a equação número 1 está aqui, que é a combustão dele. Utilizando as equações termoquímicas abaixo, que julgar necessário, ou seja, ele jogou aqui, né? Se quiser usar as 4, joga, mas se não quiser, não joga. Então assim, toma cuidado quando ele falar isso, que às vezes é só para te destabilizar. Geralmente você vai precisar usar tudo, tá? Às vezes não, mas acaba sendo mais a exceção do que a regra. E os conceitos de lei de Hess obtêm o valor da entalpia 1. É a mesma questão anterior que a gente viu, só que tem mais equação, né? Tem uma equação a mais, tá? Então, para a gente realmente trabalhar essa questão da lei de Hess e ficar fixo na nossa cabeça, tá? Então vamos com calma. Essa lei de Hess vai ser mais complexa porque tem 4 equações. Então, a nossa global é a 5. Como que a gente vai formar ela? Vamos procurar os compostos da 5 que aparecem em apenas uma das equações que ele me deu. Olha, tenho 4 compostos e 4 equações, então ao que tudo indica, pode dar certo isso. O metano ele só aparece na equação 4 e nos produtos. Então, se ele está no produto da 4, eu vou ter que inverter a 4, tá? Que aí ele vai para os reagentes e vai ficar no lado correto. A quantidade dele está igual, então não precisa multiplicar e nem dividir. Só vamos ter que inverter o número 4. Agora, o oxigênio eu vou deixar para depois, porque ele aparece em 2 equações. Então, já complica um pouco o nosso trabalho. O dióxido de carbono, CO2, ele aparece apenas na equação 2. Então, ele aparece na equação 2 e nos produtos. Na nossa final, também. Então, ele está com quantidade igual, porque é 1 e 1, e está no local correto. Então, a gente vai manter a 2, por enquanto que a gente determinou. Inverte a 4 e mantém a 2. Agora, beleza. Mantive a 2. Falta resolver o que eu vou fazer com a 3 e com a 1. Bom, eu posso procurar aqui a água. Só que a água ela aparece tanto na 3 quanto na 1. Então é meio difícil de eu poder determinar, né? Porque eu posso multiplicar a 1 por 20 e inverter, e eu posso multiplicar 3 por 10 e inverter, que dá tudo certo, né? Então é meio difícil de eu trabalhar. Como eu já determinei a 2, que ela vai estar nesta mesma disposição, a gente vai manter a número 2, olha o que eu vou fazer. Vocês viram que eu deixei de lado o gás oxigênio, né? Agora eu vou voltar meus olhos a ele. Bom, o oxigênio ele aparece apenas na 2 e na 3. Como eu já resolvi o que eu vou fazer com a 2, eu só preciso fazer o que eu vou fazer com a 3 para ter 2 oxigênios nos meus reagentes. Bom, a 2 ela tem 1,5 de oxigênio nos reagentes. Então, se o meu final tem que ter 2 e o meu na minha 2 eu tenho 1,5, falta 1,5, né? Da onde que eu vou tirar esse 1,5 de gás oxigênio? Da equação 3. O que é 1,5? É 3 sobre 2. Então, olha o que eu vou fazer. Na equação 3, o gás oxigênio ele está nos reagentes. Então, está no local correto, eu vou manter.
eu preciso adicionar mais oxigênio às minhas reações para poder chegar no que eu quero. Eu preciso adicionar mais 3 meios de gás oxigênio. Na equação 3, eu já tenho 1 meio. Eu tenho 1 meio, eu quero 3 meios. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação 3 por 3. Na hora que eu faço isso, olha o que vai acontecer. Eu vou ter 3 meios na equação 3, com 1 meio na equação 2. 3 meios mais 1 meio vai ser 3 mais 1, que dá 4. 4 sobre 2 é 2. Então eu vou ter 2 oxigênios. Então é isso que eu vou fazer. Para ter 2 oxigênios no meu final, eu vou manter a equação 3 do jeito que ela está e vou multiplicar por 3. Na hora que eu faço isso, eu vou ter 2 oxigênios no meu final. Então, eu inverto a 4, eu mantenho a 2, eu mantenho a 3, multiplicando por 3. E o que eu vou fazer com o número 1? Eu vou inverter. Inverter? Não, eu vou manter. Por que eu vou manter, Guilherme? Olha só, a 4 eu não inverti? Inverti. Quando eu inverto, esse carbono aqui em vermelho, ele vai para os produtos. Onde mais que ele aparece? Na equação 1. Ele aparece na equação 1 nos reagentes. No final, ele vai ter que sumir. Para ele poder sumir, eu vou ter que manter a equação 1 do jeito que ela está. Porque ela vai ter 1 carbono nos reagentes. E a 4, como eu inverti, ela vai ter 1 carbono nos produtos. 1 e 1, quantidades iguais em lados opostos, corta. Então eu vou manter a minha equação 1 do jeito que ela está. Outro jeito de pensar isso. A equação 3, eu vou multiplicar por 3 e manter. Então eu vou ter 3 águas nos produtos. Na equação 1, eu tenho uma água nos reagentes. Lados opostos, como as quantidades não são iguais, não vai cortar tudo, mas vai cortar uma parte. Vai cortar 1. E aí vai só sobrar 2. Difícil fazer isso. Que é exatamente o que eu quero. 2 águas nos produtos. Outra forma de pensar é... Deixa eu ver aqui. Eu vou multiplicar por 3 a equação 3. Então eu vou ter 3 gás hidrogênio nos reagentes. A equação 4 eu já inverti, que me dá 2 hidrogênios nos produtos. A equação 1, ela tem 1 hidrogênio nos produtos. Se eu mantiver do jeito que está, eu vou ter 3 hidrogênios nos produtos. E aí, corta. Lados opostos, quantidades iguais. Tá? Mesma coisa. Na equação 2, eu mantive o sentido, ela tem um CO nos reagentes. A equação 1 tem CO nos produtos. Então, corta. Tá? Existem várias maneiras de a gente chegar no mesmo resultado. Mas a nossa hipótese é qual? É exatamente a seguinte. Vou manter a primeira, eu vou manter a segunda, eu vou manter a terceira, multiplicando por 3, e vou inverter somente a 4. Tá? Vamos testar essa hipótese e colocar do jeito que está tudo escrito. Primeira mantém, segunda mantém, terceira multiplica por 3, então vai ser 3 hidrogênios, 3 meios de oxigênio, 3 águas, e a 4 inverte. Produto vira reagente, reagente vira produto. Quando a gente soma tudo isso, eu vou ter esse trambolhão aqui. Tá? Então vamos ver aqui do que sobrou aqui, a gente vai poder cortar. Olha só, 3 hidrogênios, 1 mais 2 dá 3. Então 3 hidrogênios nos reagentes, 3 nos produtos, corta. CO, olha aqui no reagente, no produto, cortou. A água, eu tenho 1 no reagente e 3 no produto, sobram 2. O CO2, ele só aparece sozinho, então mantém. O CH4 sozinho, mantém. O carbono aqui, reagente produto, corta. E o oxigênio, 1 meio com 3 meios, 4 meios, 2. Que é exatamente o que a gente tinha pensado. Vai passar o etanol, o metano, 4 meios, 2 oxigênios. O CO2 estava sozinho. A água sobraram 2 nos produtos, 2 nos produtos. Então, a nossa hipótese ela estava correta. Novamente, o que a gente fez? Procuramos a nossa hipótese com base nos compostos que apareciam somente uma das reações e os outros que a gente precisou mexer, a gente foi raciocinando com base no que a gente já tinha definido. Então, a gente já tinha definido que a 2 ia manter. Por isso, que a 3 manteve e multiplicou por 3. Por causa de tudo isso, a 1 a gente percebeu que era melhor manter também. Então, a nossa hipótese ela estava correta. Estando ela correta, basta agora a gente colocar o que a gente fez com as equações para as entalpias. Então, a entalpia dá 5,
vai ser a da 1, porque manteve, mais a da 2, porque manteve, mais 3 vezes a da 3, porque foi isso que a gente fez, menos a da 4, porque a gente inverteu a equação 4. Substituindo os valores, a 1 é mais 131,3, a 2 é menos 283, a 3 ela vai ser 3 vezes menos 241,8, e a 4 vai ser menos, por causa da inversão, menos 74,8, tá? Que é o valor dela. Fazendo essas contas, esse 3 vezes menos 241,8 vai dar menos 725,4, menos com menos dá mais 74,8. Fazendo essas contas aqui, a gente vai ter de lado positivo esse 74,8 juntando com 131,3, que dá 206,1. Esses dois negativos aqui do meio juntos dá menos 1008,4. Realizando essa conta aqui, descobrimos que a entalpia da reação 5 é menos 802,3 kJ por mol, que é a letra C. Por que é negativo? Porque é uma combustão. Por que é muito negativo, né? 800 kJ. Porque combustões são negativas, elas são muito negativas, tá? Então, tudo aqui está certinho, faz sentido. Ela é mais trabalhosa porque ela tem mais etapas, porque a gente está trabalhando com 4 equações. A gente teve que fazer um malabarismo para descobrir o que a gente fazia com a 3 e com a 1. Né? A 2 e 4 saiu mais direto, né? Porque elas apareciam somente um dos produtos, um dos compostos. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Para a gente novamente continuar treinando toda essa questão da lei de Hess, tá? Tem a lista de exercícios aqui à parte, então treina depois, né? Vocês vão ter 2 semanas de férias aí, então descansem. Mas se precisar dar uma olhada, refaça esse exercício, tá? Tem um vídeo aqui para poder voltar, porque é muito importante mesmo. E quando voltar tudo direitinho, tem os plantões para vocês colarem lá, mandar mensagem para o plantonista e poder tirar isso de letra, beleza? Então, vamos aqui agora para o nosso último e quarto exercício, uma questão discursiva, só para a gente poder ver de novo essa lei de Hess, tá? Porque é uma questão um pouco mais complexa, então geralmente vai aparecer mais nas discursivas, né, de uma forma um pouco mais difícil. As objetivas vai aparecer daquele jeito que eu falei no início, né, a primeira e a segunda, com poucas equações e geralmente pedindo só a entalpia. Dificilmente vai pedir uma coisa depois disso, tá bom? Então, bora que bora. Bom, nessa questão ele vai falar o seguinte: o ácido fluorídrico, hídrico significa hidrácido, então vai ser somente o hidrogênio com o flúor, que é o HF. Importante matéria-prima para a obtenção de diversos compostos fluorados, né, composto com flúor, pode ser preparado pela reação seguinte. Então, é o fluoreto-eto, porque ele vem do hidrácido, então o hídrico vira eto, fluoreto de cálcio com ácido sulfúrico, ele é sulfúrico porque o enxofre está com NOx mais 6, né, que é o NOx alto, então ele vai ter ICO, gerando o sulfato, o ICO vira ato, né, então é o sal, sulfato de cálcio mais 2 ácidos fluorídricos, tá? Então essa é a nossa reação. Considere os dados que eu coloquei do lado, eu espero que a minha câmera não esteja cortando, ela aparece aqui do lado, aqui em cima, mas eu não sei. A partir dos dados apresentados na tabela, utilizando a lei de Hess, calcule a entalpia de reação de preparação do HF a partir de 1 mol do CaF2. Então ele quer a entalpia dessa reação. Veja, ele não pediu a entalpia da reação de 1 mol do HF. Ele pediu a partir de 1 mol do CaF2. Então é uma entalpia que forma 2 mols do HF. Se ele pedisse a entalpia de 1 mol do HF, a gente teria que pegar esse resultado dessa equação aqui e dividir por 2, tá? Porque o 2 é o que está aqui no HF, beleza? Mas ele só quer a partir de 1 mol do CaF2, então ele quer a entalpia exatamente dessa reação, tá? E aí ele me deu 4 equações. A primeira delas é a entalpia de formação do HF, a partir dos seus elementos, no estado alotrópico mais estável. A 2 é a reação de formação do CaF2, a partir dos seus elementos, no estado alotrópico mais estável. A terceira é a entalpia de formação do CaSO4, ou sulfato de cálcio, a partir dos seus elementos, no estado alotrópico mais estável. E a mesma coisa para o ácido sulfúrico, tá? Então ele me deu 4 entalpias de formação dos compostos que estão relacionados nessa equação. Se ele me deu entalpia de formação,
e não precisava nem fazer por lei de Hess, tá? Porque era só eu utilizar o valor da entalpia naquela lógica de entalpia final é igual a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes. A gente coloca o menos na frente dos reagentes porque eles não estão sendo formados, eles estão sendo consumidos. Mas ele aqui pediu lei de Hess, como é uma discursiva, ele vai ver qual que é o seu passo a passo, né? Então, você não pode só jogar essa fórmula da entalpia de formação, tá? Você tem que utilizar a lei de Hess para você responder corretamente. Se você utilizasse essa fórmula de produto menos reagente, você ia errar a questão. Tipo assim, ele pode te dar 0 porque você fugiu ao comando, tá? Talvez, se ele for bem gente boa, ele pode te dar algum ponto porque você chegou na entalpia final, tá? Mas como não utilizou a lei de Hess, você vai perder bastante pontos, tá? Então, como além disso, o nosso intuito é treinar a lei de Hess, vamos fazer por lei de Hess, tá? Então, primeiro passo, sempre reescrever para poder pensar nas hipóteses. Então, reescrevemos as 4 e a equação que a gente quer. Como são entalpias de formação, fica mais fácil a gente pensar na hipótese, porque a gente vai manter toda equação que for de formação de um produto nosso e as reações que forem formação de um reagente, a gente vai ter que inverter. Porque nas reações de formação, o composto está sempre nos produtos. Se eu quero que ele seja meu reagente, eu vou ter que inverter. Tá? Então, por exemplo, o CaF2 e o H2SO4 são meus reagentes na equação que eu quero. Na equação 2, que é a reação de formação do CaF2, e na 4, que é a formação do ácido sulfúrico, eu vou ter que inverter. Que eu inverto a 2, o CaF2 aparece nos reagentes. Eu inverto a 4, o ácido sulfúrico aparece nos reagentes. Tá? Mesma coisa para os nossos produtos. O HF e o CaSO4, eu quero que eles estejam nos produtos. Eles já estão nos produtos. Então é só manter. Só que com um adendo. O HF, ele aparece com o número 2 na frente. Na entalpia de formação, ele está com o número 1. Tá? Quando não aparece nada, é o número 1. Então, além de manter a equação 1, eu vou ter que multiplicá-la por 2, para poder ficar com quantidades corretas. Então, qual que vai ser a nossa hipótese? A global ela é formada pela 1 multiplicada por 2, então mantém, porque o HF já está no produto, só precisa multiplicar por 2 para ficar certinho. Menos a 2, porque o CaF2 é o nosso reagente, então ele tem que ir para o reagente. Mais a 3, porque o CaSO4 é produto, então mantém. Menos a 4, porque o H2SO4 ele é reagente, tá bom? Então, essa é a nossa hipótese. Vamos modificar as nossas equações conforme nisso, tá? Então, 2 vezes A1 vai ser 2 sobre 2H2 mais 2 sobre 2F2 igual, né, dando 2HF. Eu resolvi manter a divisão, porque vai que uma outra equação precisa dessa divisão, né? Então, além de ser mais fácil da gente ver que eu multipliquei por 2, né? Não ficar só acreditando em mim. Menos a 2, então só inverter. CF2 nos reagentes. A 3 mantém, então só copiei e colei. E a 4 a gente inverteu. O H2SO4 tem que ir para os reagentes, tá? Quando a gente junta isso tudo, a gente vai ter a seguinte situação. Esses são os nossos reagentes e os nossos produtos, tá? Eu tenho 2 sobre 2H2 aqui e 1 aqui. 2 sobre 2 é 1. Então, eu tenho um hidrogênio nos reagentes e um nos produtos. Corta. Mesma coisa para o flúor. 2 sobre 2 é 1. Então, um reagente e um no produto. Corta. O enxofre com enxofre aqui. Corta. 2 oxigênios e com 2 oxigênios. Corta. O cálcio com cálcio. Corta. Vai sobrar apenas o CaF2 com o H2SO4 nos reagentes. E nos produtos... Eita, que eu escrevi errado aqui, hein? Ignora esse H2SO4 aqui, ele não existe. E nos produtos vai sobrar apenas pra gente o CaSO4 e o HF. Era para o HF isso aqui, entendeu? Copiei errado. Tá, então, imagina que tem um 2HF aqui. Então, tá tudo certo. A gente vai ter que a nossa equação realmente está correta, que é CaF2 mais H2SO4, dando CaSO4 mais 2HF. Tá? Esse 2HF no lugar desse azulzinho aqui. Beleza? Com isso em mente, a nossa hipótese estava correta. Se a hipótese estava correta, basta a gente utilizar a mesma hipótese para entalpia, que a gente vai descobrir a nossa resposta. Tá? Então, o que a gente fez aqui em roxo, a gente vai fazer aqui em verde. Tá? A entalpia da 5 é 2 vezes da 1, menos a da 2, mais da 3, menos da 4. Quando a gente faz essa questão,
Agora é só substituir os valores. A1, ela é menos 273, então 2 vezes menos 273, menos, por causa da inversão, A2, que é menos 1.228, mais A3, né? Só que aí, como a 3 já é negativa, menos 1.435, menos A4, que vai ser menos 814, tá? Então, menos com menos vai dar mais, tá? Resolvendo essas questões, 2 vezes menos 273 dá menos 546. Menos com menos aqui vai dar mais 1.228, menos 1.435, menos com menos, mais 814. Junta positivo com negativo, menos 1.981, mais 2.042, vai dar o nosso resultado, que é mais 61 kJ por mol. Beleza? Por que é positivo? Porque o HF ele é um ácido forte. Quando a gente forma ácido, não é forte, né? Ele é um ácido moderado. Quando a gente forma ácidos moderados, geralmente a entalpia da reação vai ser positiva, tá? Principalmente porque são ligações que geralmente querem ser quebradas, tá? Então elas têm um pouco valor energético, beleza? E aí, do lado esquerdo, você está quebrando uma ligação metálica, né? Ligação iônica, quer dizer, entre o cálcio e o flúor, beleza? Mas, o que a gente fez aqui? O de sempre. A gente olhou a nossa global, viu onde estavam os nossos compostos, descobriu a hipótese, testou, viu que deu certo e utilizou para entalpia. E aí, depois disso, é só matemática, tá? Com a matemática, a gente descobriu que a nossa entalpia é de mais 61 kJ por mol. Beleza? Era isso que eu queria trazer para a gente hoje, tá? Foco na primeira e na segunda questões, tá? Que são as mais características de vestibulares objetivos, tá? Que ele vai te pedir a entalpia com, no máximo, 3 reações, tá? E aí você vai conseguir fazer uma lei de Hess um pouco mais simples, tá? Não precisa ficar olhando 50 milhões de reações. E aí, uma questão ou outra vai te perguntar alguma coisa além da entalpia, beleza? Mas é basicamente isso, tá? No segundo semestre a gente vai ver bastante lei de Hess, com eletroquímica, com equilíbrio, tá? Vai aparecer muito, então é bom que a gente esteja sempre revisando, sempre treinando isso para poder ficar afiado, beleza? Então é isso, gente. Bons estudos para essa semana de revisão, bom descanso para as férias, descansem mesmo, tá? Não, então, às vezes, quando só uma olhada na matéria para não esquecer se tiver alguma coisa muito atrasada, mas foca no descanso mesmo, que o segundo semestre ele vai vir com força total, e aí as provas lá em novembro, dezembro, para a gente poder ficar bem nesse meio tempo, para poder fazer as provas com qualidade, beleza? Então é isso, gente, beijão, até daqui a 3 semanas. Beijão, gente, tchau!